Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. E aí, doutor Pedro? Vamos lá? Onde é que está o doutor Pedro? Não sei onde está o nosso terceiro Dá para chamar convidado. o Carlos? Nosso terceiro Dá convidado para chamar sumiu. o Carlos? Pedro Drummond, Rodrigo Lacerda e Tom Farias. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande e elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Fli Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão que está sendo filmada e a intérprete de Libras, que ocupa o canto inferior direito do telão. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Pedro Drummond, um homem branco que possui cabelos curtos, grisalhos, apenas nas laterais da cabeça. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de mangas compridas vermelha e calça jeans cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Tom Farias, um homem negro cujos cabelos estão todos envoltos em dreads de tom castanho. Seu comprimento lhe passa um pouco o ombro. Ele traja calça caque e camisa branca e, por cima, uma jaqueta de tom marrom alaranjado. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos escuros de tom marrom. A terceira e última pessoa sentada é Rodrigo Lacerda, um homem branco de cabelos grisalhos escuros curtos e barba grisalha. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom bege escuro aberta e, por baixo, usa uma camiseta preta e calça jeans. Usa óculos redondos de aro fino vermelho e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Itabira. Então, acho que é um lançamento especialmente importante nessas novas edições da obra do Drummond, desde que o Drummond voltou para a Record há 3 anos atrás. Bom, que vergonha. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Tom Farias e agradeço demais estar aqui no palco com Pedro e com Rodrigo. Eu sou um homem negro, uso um óculos, cabelo comprido preto em dread, uma jaqueta marrom e uma camisa branca. E queria só frisar que o Rodrigo Lacerda está com essa expertise toda, porque ele é o editor desse livro, como de toda a coleção do Carlos Drummond de Andrade, né? E fiquei muito preocupado. Agora, quando você falou que o Drummond voltou para a Record há 3 anos, é isso? Você chegou a conversar com ele, alguma coisa, bateu papo? Muito, a gente fala sempre. É importante falar que a formalização da volta da obra do Carlos para a Record foi feita aqui no primeiro Fli Itabira. Então, exatamente. Há 4 anos. O Fli Itabira tem tudo a ver com esse reencontro da obra do Carlos, com a editora que ele tinha escolhido ainda em vida, então foi ótimo. Bom, o Carlinhos, todas as pessoas já conhecem um pouco aqui em Itabira. Queria falar que o Pedro falasse um pouco. Do Carlos? O Carlinhos, é. O Carlos, Carlinhos. Bom, eu sou o Pedro. O Carlinhos Drummond. Pedro... E o Pedro... Bom, vou me descrever. Sou pele clara, baixinho, meio careca. Tenho alguns dentes a mais do que o Carlos, que usava dentadura postiça. E estou vestindo um jeans e uma camiseta vermelha.
e estou meio encabulado porque eu cheguei tarde, peço desculpas. Eu estava ali, assim, eu estou super contente de estar aqui em Itabira, mais uma vez, que é uma cidade não só que tem as minhas raízes, como também determinou assim a continuação da minha família, porque minha esposa é itabirana e temos um filho que chama-se Miguel, a minha esposa chama-se Josiane, é jornalista. Eu costumo dizer que ela cometeu o erro de me entrevistar, é uma boa brincadeira, mas funcionou. Então, meu filho também vem passar as férias aqui, enfim, tem família aqui, então Itabira, digamos, faz um ciclo, né, na vida da minha família, né? Começou aqui e continua aqui também. Bom, o Carlos, enfim, era um avô muito querido, parecia uma pessoa muito séria, mas em casa ele era muito brincalhão. Essa história da dentadura postiça era fantástica. Ele dizia que era uma arma infalível para chamar a atenção das crianças na rua, e ele usava esse truque que ele puxava a dentadura para fora, rapidamente retraía. Então ele assustava as crianças: mamãe, mamãe, olha esse senhor, menino, não incomoda o vovô. E a mãe se distraía, ele de novo puxava a dentadura para fora e mamãe, mamãe. Assim. Então ele fazia isso. Quando ele fazia isso em casa era ótimo também. Mas o Carlos era um cinéfilo, assim, inveterado. Ele gostava muito de cinema. Eu posso dizer que a última vez que ele foi ao cinema foi quando passaram Fanny e Alexandre, do Bergman, e ele gostou muito desse filme, embora aqui nesse livro, de vez em quando, ele dá uma alfinetadinha nesses diretores mais cabeças, né? Assim, mas ele era um fã do cinema e tinha aquela famosa polêmica com Vinícius de Moraes, porque o Carlos era, digamos, um fã máximo da Greta Garbo, e o Vinícius gostava muito da Marlene Dietrich. Então, eles trocaram crônicas, argumentando um a favor da Greta e o outro a favor da Marlene Dietrich, até que o Vinícius falou que se encontrou com a Greta Garbo, né? Conta essa história. Porque saiu a notícia de que a Marlene Dietrich viria ao Brasil para fazer uma turnê como cantora. E o Drummond, então, escreveu uma crônica chamada Provocação, em que ele dizia que não precisava vir, não, que ela não era grandes coisas, e, enfim, que não, isso foi enfim, que ela não precisava vir, que não era uma coisa tão importante. E o Vinícius, então, se queimou e escreveu uma crônica em resposta a essa provocação do Drummond. E os dois ficaram, então, um respondendo ao outro, um defendendo a sua musa. O trecho que o Pedro estava lembrando é um trecho da crônica do Vinícius, em que ele conta da noite na qual, num coquetel na casa da estilista Elsa Schiaparelli, italiana, ele teria conhecido a Greta Garbo e tido dela péssima impressão. E aí ele diz, primeiro, abre aspas, com um olhar de salmão defumado, a sueca menosprezou os elogios a ela dirigidos por mim. Em seguida, cometeu a grosseria de recusar o drink, que era a especialidade da anfitriã, e pediu apenas uma dose de vodka pura. Aí depois, em um dos trechos mais saborosos assim da crônica, o Vinícius fala, abre aspas, poeta Carlos, não adianta a sua pseudo-benevolência, que eu aqui traduzo como medo-pânico, diante do fato de que, em breves dias, deverá pisar a pista do galeão, no esplendor de seus 50 anos, a divina alemã. E, enquanto isso, a fugidia sueca, que é a Greta Garbo, né, que já tinha se aposentado do cinema, nos seus esconderijos da Côte d'Azur, estará roendo as unhas de despeito, ela cuja beleza não abalança mais ninguém a contratá-la, nem como garoto propaganda. E aí o Drummond ainda escreve uma terceira crônica, enfim, defendendo a Greta Garbo dessas calúnias. É bom lembrar que o Carlos admirava muito o Vinícius e dizia que o Vinícius era o poeta que ele teria gostado de ser, porque o Vinícius teve uma vida de poeta, né? Assim, uma vida, enfim, atribulada. Depois a música estragou, né?
Bom, não, acho que não. Acho que não, a eu música acho que fez eu parte. acho que pro Drummond a fase da música é exatamente o que ele chama da vida de poeta. É o que ele teria gostado. Porque enquanto ele era diplomata, ele era funcionário público, como o Drummond sempre foi a vida inteira. Mas é depois, na fase da música, quando o Vinícius dá um pontapé na formalidade e no mundo burocrático, aí é que o Drummond fica com uma invejinha, assim, de falando. Tem mais tempo de fazer. É a vida não tem mais tempo de fazer poeta. sonetos, né? Casou 9 vezes também, né? O Vinícius casou 9 vezes. Eu queria. Posso tomar a palavra um minutinho? Só de falar quem? mais um pouquinho. De quem? Minha ou do Pedro? A sua. Porque, só para dar um pouco assim, o formato geral do livro, né? Como é que a gente organizou? O Pedro é um pesquisador incrível da obra do avô, conhece tudo. Ele já tinha organizado uma antologia inédita chamada O Gato Solteiro e Outros Bichos, que foi um livro que a gente dirigiu para um público juvenil, mas que é uma reunião de quase tudo que o Drummond escreveu sobre os animais, e escreveu bastante, também crônicas e poesias. Então, o Pedro mandou a pesquisa, que já era um colosso. O trabalho, a partir daí, né, Pedro, foi a gente encontrar um nexo entre os textos e um caminho para o leitor fazer ao longo do livro. É importante porque o que ele está falando e a participação do Rodrigo na formatação final do livro, porque eu mandei um calhamaço, por assim dizer, em um monte de capítulos. Greta Garbo, John Crawford, Chaplin, Joaquim Pedro de Andrade, e as crônicas dos anos 30, que o Carlos falava muito sobre cinema naquela época, e estava numa forma que talvez fosse mais árdua para os leitores. E ele teve assim um bom senso de dar uma reorganização dos 12 capítulos que eu tinha imaginado, sem muito critério, ele reduziu para metade. Foram várias tentativas, né? Eu dei sugestões, o Pedro falou, não, isso eu acho que não, vamos para esse lado, mas, no fim das contas, o livro está dividido, basicamente, em 6 partes. Sentimento de amor visual, que é, digamos assim, isso foi uma coisa que a gente conversou. Falei, Pedro, tem uma grande quantidade de textos sobre as grandes divas do cinema, dos anos 20 até os anos 60, 70, né? Leila Diniz, Sônia Braga... Exatamente. Até os anos 80, na verdade, né? Então, tinha uma grande quantidade de textos e poemas que funcionariam muito bem se reunidos numa sessão sobre as grandes atrizes do cinema de todas essas décadas. Então, tem Greta Garbo, Marlene Dietrich, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, ele falou a Sônia Braga, enfim. Aí depois, na verdade, a Sônia Braga vem na segunda parte, que aí é sobre cinema brasileiro. Então, tudo que o Drummond escreveu sobre cinema brasileiro. Aí tem Fernanda Montenegro, Sônia Braga, os filmes feitos a partir da própria obra do Drummond, então O Padre e a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade, e outros. E tem questões da indústria cinematográfica no Brasil. Dubla os filmes que passam nos cinemas ou não dubla e deixa só com legenda? O Drummond se posiciona muito contra a dublagem geral, a dublagem indiscriminada. E a fase do cinema preto e branco para o cinema colorido. Ele vive essa passagem. O Drummond também não escrevia só poemas e crônicas. Ele vive a passagem do cinema mudo para o falado e depois do cinema preto e branco para o colorido. E como muita gente, na época, achava que, ao passar para o cinema falado, o cinema, na verdade, se empobreceu. Quer dizer, ele deixa de ser uma forma de arte universal, de comunicação direta, como é um filme do Chaplin, porque é mudo, você não tem problema da dublagem ou da legenda, não sei o quê. Como se dizia, né? Chaplin é Chaplin. Né? E no que você bota o som, você cria um problema para aquela, uma barreira
aquela forma de arte, né? Ele discute isso aqui em alguns textos. Mas, Rodrigo... Peraí, deixa eu só terminar aqui. Oi? Sim, senhor. Eu vou ali e já volto, tá? Aí tem a terceira parte, se chama As Opiniões do Camundongo Mickey, porque o Drummond, durante uns 6 anos, né, 7 anos... No início da década de 30... No início da década de 30, assinou uma coluna sobre cinema. E ele assinava sob o pseudônimo de Camundongo Mickey. Então, é esse lado brincalhão aí do Drummond que o Pedro estava falando, já fica evidente na escolha, né, do pseudônimo e tal. Então, tudo que ele produziu ao longo dessa coluna está reunido nesse pedaço. Aí vem o pedaço das pipocas, que são esses fragmentos, e aqui você pode ter, por exemplo, um pequeno fragmento falando sobre a Greta Garbo. Tem ecos das outras partes do livro nessa aqui, mas aí não são textos e não são poemas, são pequenas notinhas, digamos assim, né? Quase que citações, né? Ou citações. Aí você tem a quinta parte do livro, que se chama Ir ao Cinema, que aí são textos sobre o cinema como uma experiência social. Então, os namoros, como é que você se veste, como é que você se comporta, como as plateias mudaram, como o ritual foi mudando ao longo do tempo. Aí é uma sessão assim, sobre o ato de ir ao cinema, e não sobre uma atriz específica, um filme específico e tal. Ele conta ali que no tempo dele, quando ele convidava uma moça para ir ao cinema, a moça ia com o irmão, e o irmão levava uma bengala pelas dúvidas se ele se propassasse com ela, tomava uma bengalada. Assim, Os guarda-chuvas também serviam muito para isso. E, por fim, aí tem uma parte que é só os textos sobre o Charles Chaplin, que é digamos assim, além da Greta Garbo, né, o outro grande ídolo cinematográfico do Drummond. Pronto, agora devolvo a palavra. Pronta para quem? Para o Pedro? Para mim? Está difícil a nossa relação. Para você. Está difícil a nossa relação hoje, né? Não, é porque a dimensão do Drummond, a gente pode ter uma ideia, né? Isso é uma particularidade do Drummond, né? Existem muitos recortes, né, da produção, não só de poemas, mas também das crônicas, dos contos do Drummond. E eu perguntaria a vocês sobre a correspondência do Drummond, né? Porque tinha coisa interna também, que nem tudo vazava para os jornais. Esse é um aspecto que ainda está, digamos, não muito explorado, porque, por exemplo, agora há pouco eu encontrei com uma pessoa, um senhor que está aqui, deve estar aqui presente, que é um engenheiro, que, quando se formou, nos anos 80, pediu para o Carlos ser não o paraninfo, o patrono, enfim, da turma, e o Carlos já estava meio velhinho, não pôde digamos, ir pessoalmente, que era em São Paulo, a formatura, e mandou uma carta. Bom, leram a carta, enfim. Então, tem um monte de pessoas que receberam cartas do Carlos, e a gente está um pouco também, um dos projetos... Eu estou falando das correspondências com Carlos Vinícius, enfim, né, com essa trupe, porque como isso repercutia... Então, agora mesmo a Paloma, essa polêmica, né, a Paloma réplica Amado tépica, me né? falou que tem as cartas que o Carlos mandava para o Jorge, enfim, tem é um tesouro, assim, digamos, de afeto, talvez mais do que literário em si. A gente tem lá em casa um monte de pastas da correspondência entre o Carlos e a mamãe. Quando a mamãe casou com o papai em 49 e foi morar em Buenos Aires, onde ficou 35 anos, então eles se escreviam semanalmente. E nessas cartas há digamos, um panorama dos acontecimentos literários, mensagens familiares. Não havia muito assim de conflitos. Acho que mamãe às vezes reclamava da gente e tal, mas em geral isso não era um assunto importante na correspondência. O que mais havia era contar o que estava acontecendo em matéria de livros. Por exemplo, eu estava comentando com a Paloma que o Caribé, aquele grande ilustrador argentino que se fez baiano, era um portador de livros de Buenos Aires para o Brasil, ou vice-versa. Então, essa é uma correspondência também muito interessante de se ler, que algum dia virá à luz, eu não tenho nenhum pudor, nem problema nisso. E há também vários livros de correspondência que já foram publicados, com o senhor Amoroso Lima, com Nava, com Ciro dos Anjos, enfim. Com Mário de Andrade, né?
No Mário de Andrade, não foi? Sim, também com o Mário de Andrade, Mário de Andrade. Sim, a lição do amigo, ele mesmo publicou, enfim. Eu acho que a grande dificuldade da correspondência de uma pessoa como Drummond é que é um mundo a correspondência dele. Eu me lembro, eu trabalhava na editora da Universidade de São Paulo, quando o Mário de Andrade caiu em domínio público e a correspondência dele começou a ser publicada. E o projeto era um volume para cada correspondente. Então, Mário de Andrade, Tarsila, Mário de Andrade, Drummond, Mário de Andrade... E esse projeto continua até hoje, isso é dos anos 90. Então, assim, é um mundo, porque não tinha e-mail, as pessoas não usavam tanto o telefone em determinadas épocas, então a quantidade de cartas que eles trocavam e a quantidade de pessoas com quem eles se correspondiam era infinita. Uma outra possibilidade é um dia percorrer esse universo todo e fazer uma antologia, as melhores cartas de... Né? Vai ser difícil essa antologia. Mas, assim, voltando, eu estou tentando me ater na questão do cinema, né? Quer dizer, o quanto essas cartas também têm essas discussões sobre cinema. Cartas, eu lembro de uma carta do Carlos para a mamãe, na qual ele comenta um filme que a Tônia Carreiro tinha atuado nesse filme. A Tônia, que foi amiga, enfim, da família, da mamãe. Inclusive, tenho orgulho de dizer que no livro de memórias dela, ela diz que eu sou o amiguinho dela. Sou pequenininho, mas que bom ser amiguinho da Tônia Carreiro, ou ter sido, né? E o Carlos comenta que a Tônia estava maravilhosa como sempre, mas o filme não era muito bom, né? Então isso, tem que tomar cuidado com essas coisas, mas enfim... Tomar cuidado com o Carlos, né? Mas o que é interessante, que quando a gente se atém a essa obra com mais objetividade, com uma lupa, né? O quanto o Carlos é um observador social extraordinário. Eu fico imaginando ele saindo ali do Ministério, acessando diretamente a Cinelândia, né? O Cine Pathé, enfim, aqueles cinemas ali, se metendo ali para poder ver esses filmes. E o quanto, quer dizer, essa paixão também repercutiu na poesia dele, né? Quer dizer, a gente conhece particularidades da obra do Carlos enquanto poeta, né? O Chaplin é um deles, mas assim, acho que as crônicas revelam muito, né? Tem vários poemas sobre cinema, vários. Fazer essa conexão, Marlene de Castro Correia é uma professora super especialista na obra do Carlos. A gente usou até um epígrafe dela, diz que dos modernistas, pelo menos da segunda geração, o Carlos foi o que mais dedicou textos ao cinema, né? Eu queria que a gente fizesse uma conexão, até acho que interessante em função do livro, né? Como as crônicas têm a ver com os poemas, né? Quer dizer, como um pode puxar o outro, né? Isso não só do Carlos, mas vários escritores. Você publica primeiro uma crônica ou um texto qualquer, e isso dá ideia de um poema. E como isso está na obra do Carlos, sobretudo nesse livro de cinema, né? Me ocorre, Pedro, me corrija se eu estiver errado, mas me ocorre um exemplo desse trânsito da crônica para os poemas, que é, de novo, a Greta Garbo, mas digamos assim, essa visão super idealizada que ele tinha dela, né? Ele gostava de colocar a Greta Garbo no lugar de uma mulher de sonho, assim, uma aparição. É um pouco aquele poema O Mito, né, que o Elkanan Ferraz citava como também sendo meio cinematográfico. E isso tem nas crônicas e tem nos poemas sobre ela. O Chaplin é outro caso que me ocorre, essa ideia assim, essa pureza de alma que o Chaplin tinha e que o Drummond admirava muito, né? A poesia da pobreza, das adversidades, do personagem que é rechaçado por todo mundo. Das injustiças, né? Eu acho que isso você vê nas crônicas sobre cinema, sobre o Chaplin, e você vê também nos poemas dele. O Drummond dele. meio desajeitado, assim, também, igual o Chaplin, né?
Ele era chapliniano. Essa coisa de botar a dentadura postiça para fora era bem chapliniana, porque ele vinha correndo assim, atrás da vovó, e a vovó, Carlos, eu não gosto disso, mas a gente adorava. Ele vinha rugindo, feito um leão, sabe? Tem um documentário sobre o Drummond, dirigido pelo Fernando Sabino e o Davi Neves, que tem uma sequência que é no prédio do Ministério da Educação. Palácio Gustavo Capanema. E que o Drummond ele entra, se coloca atrás de uma coluna, aí, de repente, ele já sai de outra coluna, e é um jogo cinematográfico. Aquela magia do cinema, né? Que parece que foi uma ideia do próprio Drummond, né? Não foi dos diretores, e que é nitidamente um truque chapliniano. Assim, que ele fala que... De cortes, e ele aparece em lugares diferentes. Depois ele comenta no Observador, no escritório, que ele foi o primeiro a rir das suas próprias peraltices, né? Aliás, uma coisa engraçada, uma anedota que me contaram, que eu acho que é real, um dia alguém leu para o Chaplin o poema Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin, e depois que o Chaplin ouviu, ele disse, é isso aí. Sou eu, né? É isso aí. Eu separei aqui para ler, porque eu realmente sou apaixonado por esse poema. O poema é muito longo, não vou ler inteiro, ele tem 6 partes. Mas você não vai comentar quando a Greta Garbo esteve em Belo Horizonte? Eu posso falar, mas deixa eu só ler esse do Chaplin antes, porque vocês vão entender por que o Chaplin se reconheceu aqui, porque a descrição é muito perfeita. Então, eu vou ler a parte 3 desse poema, que se chama Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin. Cheio de sugestões alimentícias, matas a fome dos que não foram chamados à ceia celeste ou industrial, a ossos, a pudins de gelatina e cereja e chocolate e nuvens nas dobras do teu casaco. Estão guardados para uma criança ou um cão, pois bem conheces a importância da comida, o gosto da carne, o cheiro da sopa, a maciez amarela da batata, e sabes a arte sutil de transformar em macarrão o humilde cordão de teus sapatos. Mas mais uma vez jantaste, a vida é boa, cabe um cigarro e o tiras da lata de sardinhas. Não há muitos jantares no mundo, já sabias, e os mais belos frangos são protegidos em pratos chineses por vidros espessos. Há sempre o vidro, e não se quebra. Há o aço, o amianto, a lei, há milícias inteiras protegendo o frango. E há uma fome que vem do Canadá, um vento, uma voz glacial, um sopro de inverno, uma folha baila indecisa e pousa em teu ombro. Mensagem pálida que mal decifras. Entre o frango e a fome, o cristal infrangível. Entre a mão e a fome, os valos da lei, as léguas. Então te transformas, tu mesmo, no grande frango assado que flutua sobre todas as fomes, no ar, frango de ouro, e chama comida geral para o dia geral que tarda. Então, isso é a melhor descrição de uma cena chapliniana, né? Obrigado. É uma descrição perfeita, a coisa da comida, do cadarço de sapato que vira macarrão. A gente estava lembrando da cena em que o Chaplin corta a sola do sapato com garfo e faca e depois chupa os preguinhos, né? Com delícia. O filme A Quimera do Ouro, né? A Busca do Ouro. A Busca do Ouro. Esse poema tem o último verso que fala: vais por uma estrada de pau e esperança, né? Você pode ler esse último verso, porque esse verso é tocante também. O último verso da última parte. Ó Carlito, meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode caminham numa estrada de pó e esperança. E é isso. É o Chaplin indo para o infinito. E aí, por exemplo, logo em seguida, tem uma crônica chamada Chaplin Já Não Interessa. E ele fica indignado porque uma crítica norte-americana diz que o Chaplin está ultrapassado, que aquilo ali ficou para trás, e o Drummond, então, escreve uma crônica enfurecida, defendendo o Chaplin. A mulher. Se vendo no próprio Chaplin, né? Ele, né? Então, como vai atacar um herói, um ídolo? A gente tem que defender os nossos ídolos, né? Assim, acho que o quanto não só
está falando de cinema, né, como eu te falei, né, quer dizer, esse é um recorte da imensa obra do Drummond, em coisas inéditas do Drummond, quer dizer, só em correspondência acho que daria não sei quantos volumes, como o Mário de Andrade, né? Tem arquivos e arquivos do Mário na Biblioteca Mário de Andrade, lá de São Paulo, que ainda não foram nem mexidos, né? E, fora isso, precisa de uma leitura atenta, porque é original e tudo mais. Acho que o Drummond está no mesmo caminho. Tem muita coisa ainda. Eu lembro que uma vez uma editora falou, depois que o Carlos morreu, agora tudo raspação de tacho, mas, ora, que tacho enorme que tem esse Carlos, né? Porque ele escreveu crônicas desde 1920 até 1984, perdão. E quase que regularmente. Então, ele dizia assim que ele cronicava como se fosse uma digestão que ele fazia, né? E ali tem muita coisa, e esse trabalho jornalístico dele revela quantas preocupações que ele tinha, não só literárias, mas também com a realidade contemporânea, a realidade social. Há pouco tempo, no anterior governo, quando se revelou a tragédia dos índios Yanomamis, começou a circular pela internet uma crônica do Carlos, de 1979, que dizia assim, por favor, não acabem com os Yanomamis. Quer dizer, já naquela época, isso é terrível constatar, né, que o problema já existia naquela época e até hoje não foi solucionado, resolvido. Então, ele tinha essas preocupações. Por exemplo, eu estou com uma coletânea pronta sobre o telefone, Carlos Drummond de Andrade ao telefone, que, aliás, é bom frisar que todos os títulos que aparecem nessas coletâneas são títulos do Carlos, a gente não inventou nada. E nessa coletânea de crônicas ao telefone, ele reclamava do serviço telefônico. Então, fala, por exemplo, de uma crônica que é a Nova Enciclopédia Carioca, e fala de uma invenção carioca, que é o telefone que não funciona. É um telefone para não falar. Então, as pessoas não sabiam usá-lo, porque tentavam falar por esse telefone, mas o telefone era para não falar nem ouvir, porque nunca funcionava. Depois reclamava da varredura, que tinha uma varredura a cada 3 ou 4 minutos, e aí cobravam-se os pulsos. Depois reclamava também de que houve uma época em que você tinha direito a fazer, acho que 90 ligações por mês, e então, por que não 100? Por que 90? E se eu fizer 80, será que eu tenho 10 a mais no mês seguinte para poder falar com a minha namorada? Enfim, ele era um cara super antenado com isso, né? E é muito difícil para a gente imaginar hoje, eu acho, o impacto que foi o cinema para a geração dele, né? Sim. Quer dizer, a ideia de que a fotografia... O cinema em Drummond é geracional, porque, quer dizer, ele pega ali quase o nascimento do cinema, em 1897, né? Ele nasce em 1902, então o cinema está engatinhando ainda na juventude do Drummond. A linguagem cinematográfica evoluiu. Hoje em dia, a gente já assimila vários aspectos da linguagem que o cinema não precisa nem mostrar mais. Assim. Antes, você via num filme um personagem entrando no automóvel, pegando a chave, ligando o carro e andando. Hoje em dia, você vê o personagem, o automóvel e depois o carro andando. Quer dizer, o teu pensamento já deduz tudo aquilo que a linguagem já nos acostumou a entender. Né? Naquela época, a novidade que era ver as imagens se movendo, né? Quer dizer, aquele famoso filme do cavalo galopando, ou das pessoas saindo, dos operários saindo da fábrica. Né? A primeira sessão de cinema em Paris, né? Então, a primeira sessão de cinema, aquele trem, né? Porque aquilo era uma coisa absolutamente revolucionária. Era uma nova arte que estava assim. E o cinema tinha orquestra, tinha cinema que tinha orquestra. Exato. Né? Para fazer era um espetáculo, a parte musical. Enfim. A luz apagava aos poucos, as cortinas se abriam, normalmente tinha um noticiário esportivo. Eram cine-teatros, né? Exatamente. Então, e a imponência do cinema, né? Você quando vê a Cinelândia inteira. Né? Hoje em dia, a gente vê aquela coisa plastificada no celular, não tem nenhum tipo de magia, né? Porque a gente já se acostumou com essa tecnologia. E uma boa parte do encantamento, embora você possa se compenetrar com a história que você está vendo, mas uma boa parte desse encantamento de você chegar a um local onde a tua racionalidade vai ser de alguma maneira conquistada pela ilusão, né? Porque no fundo esse livro, e a gente menciona isso na apresentação do livro,
nos leva a repensar o papel das ilusões em nossas vidas. A magia. Porque o cinema é uma ilusão ótica. Mas o Drummond entrou nessa magia, nessa ilusão. Né? Ele é um dos encantados, né? Tanto que se apaixonou, né? Tem aquele poema que, aliás, a gente teve também não digo discussão, mas uma tarefa difícil de escolher o título do livro. Eu pensava originalmente que pudesse se chamar Retrolâmpago de Amor Visual, que é o título de um dos poemas que o Carlos fala, namoradas mortas eu tenho mais de 100. E aí ele começa a enumerar um monte de atrizes do cinema mudo. E o retrolâmpago é uma dessas máquinas, né, que faziam a imagem se exatamente. mover. Então, depois o Rodrigo me fez cair na realidade do bom senso e escolhemos esse título, graças a Deus. Eu falei, Pedro, eu acho que retrolâmpago é uma palavra que vai assustar os leitores. Ninguém sabe o que é isso. Pode dar um choque Podia botar uma explicação embaixo do título, né? Na capa, né? A nota capa. de rodapé na capa. Mas, e nesse poema ele fala assim, de muitas, acho que são 100 e poucas atrizes, que eram as que ele admirava. Você tem, em Pedro e Rodrigo, como o Drummond é meticuloso, né? Aquela coisa do dicionário de pseudônimos, né? Como aquilo é útil, né? Mas, assim, como alguém que não tem nada para fazer, né? Aliás, o dicionário de pseudônimos, o pessoal da Casa de Rui Barbosa, do Arquivo Museu de Literatura Brasileira e da Biblioteca Nacional, estão querendo fazer uma publicação. Eu li, lá na Casa Rui, né? Eu era pesquisador do Arquivo Museu. Então, o Carlos se deu ao trabalho com outra pessoa, que eu não me lembro o nome, de catar todos os pseudônimos dos escritores brasileiros. E é um calhamaço também. Ele falou, próprio já teve uns 4. Vários, né? Barba Azul. O Camundongo Mickey, Barba Gato Azul. Félix. Antônio Crispim. Gato Félix. Antônio Crispim, exatamente. Ele me falou do Antônio Crispim porque ele publicou um texto sobre o Cruz de Souza. Né? Como eu era apaixonado pelo Cruz de Souza, aí ele falou, eu publiquei um texto, você conhece? Não está com o meu nome, está com o pseudônimo de Antônio Crispim, procura tal. Aí me deu a indicação e eu achei o texto e citei no Cruz de Souza. Não, e uma coisa que é legal no livro, o Pedro já falou um pouco disso, mas é que ele tinha uma cabeça muito aberta, né, para cinema. Ele via de tudo, desde Gato Félix e Mickey até Bergman, né? Talvez com ligeira preferência pelo Gato Félix e pelo Mickey, porque ele tinha uma certa resistência a, digamos assim, a impostação intelectualizada do cinema autoral europeu, assim, dos anos 70 e tal. Então, ele tem uma hora que ele fala do famoso filme o ano passado em Marienbad, né, do Alain Robbe-Grillet, que ele diz assim, o Alain Robbe-Grillet, ele deve estar muito satisfeito. Ele já destruiu o romance e agora ele vai destruir o cinema também. Essa história me lembrou uma coisa que eu sempre ouvi, meu pai sempre contava, que quando o ano passado, em Marienbad, chegou ao Rio, tinha um cinema de cult, assim, de arte, onde todos iam ver os últimos lançamentos. E esse filme chegou e o projetor se enganou e passou o segundo rolo antes do primeiro. E ninguém sentiu diferença, porque o filme era tão complicado. Eu acho que não foi bem o projetor que se enganou, não. Acho que foi outra coisa que se enganou no lugar do projetor. Então, o Drummond, eu acho que ele implicava com essa coisa, essa postura intelectualizada, como se o cinema que tinha vindo antes fosse uma coisa menor. Porque, para a geração dele, não foi tão revolucionário quanto ou mais, né? Tem uma das pipocas, na sessão de pipocas, que é uma carta, aparentemente é uma carta de uma leitora que sugere que se instalem salas para exibir filmes não pornôs, porque houve, sei lá, nos anos 80, 70, 80, uma invasão de filmes pornôs. E aí eu me lembro de uma anedota, porque na editora José Olímpio, que ficava na Marquês de Olinda, em Botafogo, no bairro de Botafogo, ficava perto de um cinema que depois virou um cinema de filmes pornôs, adultos, como se diz hoje. E o Carlos teve curiosidade de ver aquele filme Garganta Profunda. Então ele foi, assim, comprou o bilhete, abaixando o chapéu, abaixando, né? Assim, e de repente a moça da bilheteira, como vai, nosso ilustre poeta? Ele ficou super encabulado. Depois me contou que lá dentro só tinha velhos, não tinha mais ninguém.
o ilustre poeta. Uma pessoa como ele não queria ser conhecida, né? Bom, mas muito menos nessa situação. O centro, ele andava no centro da cidade inteiro, né? Mas Ali, né? não podemos negar que, depois da publicação do Amor Natural, todo mundo soube que esse assunto era de interesse para ele. De né? interesse dele. Né? Fora o que tem para inédito por aí. Porque é muito, muito recente, né? A gente falando em história, né? No tempo em si. Quer dizer, Drummond morre e falece em 87, né? Então, assim, a gente está falando de um autor recentemente falecido, quer dizer, final do século XX, basicamente. E imagina uma pessoa que escreve desde os anos 20 até a véspera da morte, ali, talvez ele quisesse escrever mais. O penúltimo poema que ele escreveu foi Os 27 Filmes de Greta Garbo, que está nesse livro, que foi por causa de um presente que ele ganhou do Maurício, meu irmão, que é um livro sobre os filmes da Greta Garbo. Então, ele se encantou com esse presente. É o que eu queria dizer, assim, o quanto ainda, né, temos para descobrir sobre Drummond, né? Então, a gente está falando de filme, mas, quer dizer, é um mundo ainda muito vasto, né? E é interessante o Pedro, que é, além de tudo, um Drummondiano, né, em todos os sentidos, né? Não tem como fugir. Não tem... Às vezes eu gostaria... Não, você poderia ser... A gente conhece muitos familiares, né, descendentes, que não estão nem aí para a obra dos seus antepassados, pelo contrário, né? Na verdade, eu não tenho nada de especialista na obra do Carlos, mas eu sou bastante familiarizado, não só pelo vínculo sanguíneo, como pelo rio de sangue. É uma pessoa que conhece até versos. Você, não, fala aquele verso assim, assado. Tá? Não, o Pedro está sendo modesto. Ele conhece a obra do avô muito bem. Sim, eu acho que esse livro... de todas as novas edições que a gente fez até agora, além dessa dos textos sobre animais, que foi dirigido ao público juvenil, mas, enfim, para o público adulto, esse é a primeira grande novidade. E aí, até o fim do ano, sai um outro, que vai se chamar Intensa Palavra, que aí são crônicas publicadas no Correio da Manhã. E são 150 crônicas, todas inéditas em livro. Quer dizer, selecionadas pelo Luiz Henrique Pelanda, que é um cronista, contista, paranaense maravilhoso e ótimo escritor, ótimo jornalista. Quer dizer, ele selecionou 150 de um universo de quase 2.000. Eu ia falar sobre isso, né? Então, quer dizer, são as melhores, mas ainda dá para ter a Intensa Palavra 2, a Intensa Palavra 3, porque tem muita coisa. E essas são só do Correio da Manhã. Sim. Que foram... Falta depois o volume do Jornal do Brasil. Jornal do Brasil, Então, quer dizer, e a gente, ao fazer o livro, ele fez uma primeira lista, aí a gente ia nos livros do Drummond, falava, nenhuma dessas foi publicada em livro, ele nunca usou em algum dos livros. Você, por exemplo, fez o pós-fácil do Moça Deitado na Grama, que tem crônicas que vieram do Jornal do Brasil, que tem crônicas, né? Então, sempre que a gente encontrava a crônica já publicada, ela caía do livro novo. Eu acho que é o último livro que ele organizou, né? Moça Deitado na Grama. Chegou a sair, acho que um mês antes, eu acho que, né? Depois que ele morreu. Ele já tinha entregue a editora Moça Deitada na Grama e O Avesso das Coisas, os aforismos, né, que ele dizia que eram mínimas e não máximas. Então, realmente, tem muita coisa para sair. A correspondência, já falamos, tem esse material do jornal, enfim. Agora, o que já se conhece é uma obra de mais de 60 livros, né? Então, em 3 anos, a gente fez algo em torno de 30 e estamos correndo para, em 6 anos, completar esse elenco dos livros conhecidos, embora no meio do caminho apareçam uns inéditos, umas coisas, mas é um mundo, né? Você se lembra quais são os próximos títulos, para a gente avisar aqui para os nossos amigos? Ano que vem eu sei que vai sair Contos Plausíveis, O Avesso das Coisas, e aí eu vou esquecer o resto. Temos uma novidade, vai sair uma reedição do livro Dom Quixote, Cervantes, Portinari e Drummond, que contará com o prefácio do nosso querido Afonso Borges. O curador. Fala para ninguém. Né? Já está escrito prefácio? Não sei. Ainda não, então tem que segurar o Afonso. O Afonso, ele não faz nada, fica todo tempo de barriga para cima, na rede baiana, né? Nunca faz nada. Na
casa dele nem rede tem na casa dele, né? Não, ele não tem livros na Mas casa assim, dele. quando a gente imaginando, né? Talvez o Drummond. Como é que a gente imaginaria Drummond nos dias de hoje, né? Olhando, por exemplo, Oscar. Eu imagino o Drummond tendo reclamado muito do governo anterior, como ele fazia também dos generais no seu tempo. Tanto, por exemplo, tem uma crônica em que ele defende a Nara Leão, não sei se você se lembra, que ele fala para o general não meter a Nara Leão em cana, alguma coisa assim. Aqui tem uma pipoca em que ele fala da censura ao filme do Nelson Pereira dos Santos, O Rio 40 Graus, que é hilária, ele fica tirando sarro, e ele é muito irônico, né, nas crônicas. E o Nelson Rodrigues, né, também, né? Ele também fala da censura ao filme Os Cafajestes, sim, mas ressalva que a cafagestagem não tinha sido censurada, né? A cafagestagem pode escorrer solta, mas o filme, não, tem que censurar, né? Que coisa. Quer dizer, um homem do bom humor, das piadas ao mesmo tempo. É uma ironia fina, né? Eu acho, assim, assim, mal comparando, mas talvez um herdeiro, assim, daquela vertente meio essa de Queiroz, assim, o jornalismo muito crítico, mas ao mesmo tempo, mas não virulento. Ele é irônico, ele é assim, sacana, ele vai tirando sarro. Não é agressivo. Ele não é agressivo, ele vai diretamente. Pelo humor. Você vê, ao mesmo tempo, o quanto Drummond basicamente desprezava essa parte, né, de cronista dele, né? Porque produzir o que ele produziu, ele poderia ter reunido. Não, o material do Correio da Manhã é impressionante, porque ele chegava a fazer 3, 4 crônicas por semana. Sim, hoje em dia, eu tenho vários amigos que escrevem crônica para o jornal, você mesmo. Quantas vezes por mês você escreve? Quantas crônicas por mês você publica? Umas 6. 6? Não chego nem aos pés do Drummond. Não, ele tinha uma rotina, às noites, ele recortava notícias dos jornais e na manhã seguinte ele escolhia o assunto para escrever. Eu me lembro que o Alstagésio Thaís, que eu trabalhei no Jornal do Comércio, e ele sentava no gabinete, na parte da manhã, pegava um bloco de papel e começava a escrever. Eram mais ou menos 2 páginas. Aí, 1, 2, umas 8, assim, só na parte da manhã. Aí alguém pegava aquilo ali, datilografava, corrigia, eu corrigia algumas, eu tenho algumas crônicas do Alstagésio em casa, corrigia e publicava. Um era editorial, outro era parte de opinião, outro no comentário de alguma notícia. Você conhece a piada do Astrogésio de Ataíde com Einstein? O Einstein veio ao Brasil, né, foi para o Rio de Janeiro, e o Cicerone dele era o Astrogésio de Ataíde. Aí o Astrogésio levou ele em tudo que é lugar, levou no Jardim Botânico, e toda hora o Einstein olhava para o Astrogésio e ele estava anotando uma coisa num caderninho. Uma hora o Einstein perguntou assim, o que é isso que você tanto escreve nesse caderninho aí? Sempre que eu tenho uma boa ideia, eu anoto aqui no caderninho. Você não faz isso, não? Aí o Einstein olhou para ele e falou assim, eu só tive uma boa ideia na vida. Não precisou de mais. Bom, já ali assinalado que a gente está no final. Eu só queria lembrar, nesse livro tem aquela história, porque eu mencionei isso para não deixar isso no ar, que conta a visita que a Greta Garbo fez a Belo Horizonte. Um dia o Abgar Renault, um grande amigo do Carlos da Mocidade, chama poeta. E chama ele e diz, me acompanha que está chegando uma pessoa, e vão na estação de trem, e desce a Greta Garbo do trem e diz, I want to be alone. Então, eles levam a Greta Garbo para passear, enfim, depois, no fim da visita, vão jantar no grande hotel de Belo Horizonte, e a Greta vê um bebê numa mesa com a família e diz, esse aí vai ser poeta. E esse aí depois virou o Van Jaffa, que foi um crítico de cinema e de teatro, que ficou encantado com essa história e acabou ficando amigo do Carlos e mandava fotos de atrizes dos cinemas, porque antes, nos cinemas, nas carteleiras dos cinemas, tinham fotos de papel fotográfico das cenas dos filmes com as atrizes, né?
Tem depois, bom, só para concluir, muitos jornalistas falaram com o Carlos, mas, Drummond, você não falou que a Greta Garbo veio aqui a BH? Não, era mentira, era uma mentira. E ele confessa, é isso toda a verdade, digo a mentira da visita de Greta Garbo. Tanto a mentira quanto a revelação da mentira. E depois ele escreve uma crônica em homenagem ao Van Jaffa, porque ele morreu prematuramente, de repente, é uma crônica realmente tocante da vida do Van Jaffa. Bom, eu queria só encerrar aqui uma última coisa. É uma pipoca chamada... Eu ia botar o Pedro para ler uma pipoca, mas você pode ler. Ele pode ler uma essa, também. Porque eu vejo que é curtinha. Eu leio essa em 3 frases. A intimidade do ovo não constitui mistério para naturalistas. Para nós, leigos, é preferível devassá-la através das imagens, na grande universidade popular que é o cinema. Acho que resume bem, né, como é que ele via o cinema e a importância que ele dava. Eu vou ler uma pipoca que é um poeminha chamada Desafio. Matemática de Cine a estudar em Ipanema pelo jovem não quadrado. Pasolini é quem previne. Super bacana é o teorema não demonstrado. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Pedro. Bom, continuamos aqui com a programação, né? O Flitabira continua. A vida continua e o Fli também.